Oi, trevosos e trevosas desse Brasil e do mundo, eu sou a Mica e aqui é o seu lugar seguro para falarmos de casos criminais, histórias bizarras e muito mistério. Então, se gosta desse tipo de conteúdo, já deixa teu like no começo do vídeo, é muito importante para a divulgação do vídeo e o crescimento do canal também. Mas caso tenha caído aqui por acaso e ainda não é inscrito, aperta no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder mais nada. Não deixa nada disso para depois, porque senão tu vai acabar esquecendo e isso é muito importante. Caso tenha algum amigo que também gosta desse tipo de conteúdo, já compartilha com ele também para vocês maratonarem juntos. Não esquece de comentar no final do vídeo o que é que tu achou do caso. E agora, sem mais falação, vamos para o vídeo de hoje. Antes de começar a contar a história do crime em si, eu vou começar contando um pouco da Björk Gudmundsdottir Dot, que é a cantora que muitas pessoas não conhecem. Para poder vocês se familiarizarem com a história, eu vou contar um pouquinho da história dela. Björk Gudmundsdottir Dot, nascida em 21 de novembro de 1965, é uma cantora, compositora, produtora musical, atriz e DJ irlandesa. Com uma carreira bastante extensa, com pouco mais de 4 décadas, ela desenvolveu um estilo musical próprio, bem eclético por sinal, que se baseia em influências e gêneros, incluindo músicas eletrônicas, pop, experimental, trip hop, alternativa, clássica e de vanguarda. O auge da sua carreira aconteceu na década de 90, onde ela teve 3 músicas no top 10 britânico, tendo vendido assim 20 milhões de álbuns em todo o mundo. Ela também ganhou inúmeros prêmios, e em particular ela recebeu em 2010 o Polar Music, em reconhecimento por sua música profundamente pessoal e letras de músicas, seus arranjos precisos e sua voz única. Além disso, Björk foi indicada para 13 prêmios Grammy, um Oscar e 2 Globos de Ouro, por sua atuação no filme Dançando no Escuro, filme esse que foi vencedor da Palma de Ouro. Björk ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes em 2000. E curiosamente, Björk tem uma forte relação com a cultura brasileira, desde a música que ela fez em homenagem à grande cantora brasileira Elis Regina, até parcerias musicais com artistas brasileiros como Milton Nascimento. Porém, curiosamente, apesar dessa imensa popularidade, ela não curte muitos jornalistas e fãs ditos como invasivos, pois para ela, fazer o seu trabalho, que é cantar, é o que já basta, e alguém que atravesse essa linha não lhe agrada nem um pouco. Esse foi um pequeno resumo da imensa e extensa carreira de Björk. Se eu fosse falar dela aqui, daria um vídeo inteiro e ficaria extremamente grande, porque a mulher tem muita história, muita profissão e muito conteúdo para ser explorado. Agora vamos falar do seu stalker que ficou obcecado e via ela como deusa e acabou fazendo uma tragédia e por pouco a tragédia se transformou em algo bem maior. Ricardo Lopes nasceu no Uruguai, vindo de uma família de classe média alta. Ainda bem pequeno, ele se mudou juntamente com a família para morar nos Estados Unidos, em uma cidade na Flórida. Ele tinha um relacionamento bom com a família, era descrito como tranquilo, porém ele só era um pouco introvertido e só tinha amizades apenas com homens. Ele não sabia interagir muito com o sexo oposto, ao ponto dele nunca sequer ter tido uma amizade feminina e nunca ter namorado na vida. Isso aparentemente se dava pelo seu sentimento de inadequação que ele tinha consigo mesmo. Ele também tinha um forte desejo de se tornar famoso, e juntamente com esse desejo ele acabou largando a escola. Porém, o seu medo de ser rejeitado e seu grande sentimento de inferioridade acabou que fez ele desestimular essa carreira de artista e ele não colocou adiante, pois na cabeça dele ele tinha certeza que ele seria rejeitado na escola de arte. Então, sem ter muito o que fazer da vida, ele passou a trabalhar com seu irmão, que tinha uma empresa de detetização de pragas. Ricardo, por outro lado, odiava esse trabalho e sentia que seu esforço árduo nunca era reconhecido. Então, depois de um tempo que ele estava trabalhando lá, ele resolveu que era hora dele morar sozinho. Então, ele alugou um apartamento bem pequeno, ali por perto de Hollywood. Ali no apartamento ser pequeno, não tinha ar-condicionado. Então, Ricardo passava a maior parte do tempo nu dentro do apartamento, como se fosse a coisa mais natural do mundo, porque na realidade isso é verdade. É super natural você ficar nu na sua própria casa. Até aí não era nada demais. Porém, o grande problema era que a sua cama, que ficava encostada na parede, era extremamente suja. E o apartamento em si era todo sujo de papel e de lixo. Tudo que ele comia ele deixava jogado dentro do apartamento.
Isso chegou a um ponto tão extremo que o apartamento, além de ser super pequeno e Ricardo ser grande, ele mal conseguia se mover, porque em todos os cômodos tinha bagunça e sujeira. Mas apesar disso, ele também fez objetos de decoração, que eram em homenagem a Beijock. Ele preservava fotos da sua musa penduradas por todas as paredes de seu apartamento. Nessa época ele só tinha apenas 17 anos, e cada vez mais que o tempo ia passando, ele ia se tornando cada vez mais recluso e envolto no seu mundo de fantasia que ele tinha criado na sua cabeça. Ele estava completamente obcecado pelo mundo das celebridades. Porém, como já é de se imaginar, em específico, ele estava obcecado por Beijock, pois para ele ela era sua musa e o inspirava com a sua beleza e a sua inocência. E disse que sempre que pensava nela, pensava em algo apaixonado. Era como se ele estivesse apaixonado, mas ele sempre frisava que não era de uma forma sexual. E ele mesmo afirmando que ele era obcecado por ela, ele disse que nunca se imaginava dormindo do seu lado, pois ele se via de uma forma muito inferior e sentia muita vergonha do seu corpo. Então ele começou a dizer que a relação de amor que ele sentia por Beijock era como a relação de amor que um pai sente por uma filha. Com o passar do tempo, isso não melhorou e ele começou a escrever inúmeras cartas para Beijock, além de pintar inúmeras fotos dela como obras de arte e reunir cerca de 803 páginas, a maioria delas falando apenas de Beijock. Além disso, os pensamentos que tinha no diário era sobre a sua inadequação por estar acima do peso, sua repulsa de constrangimento pela ginecomastia e sua capacidade de conseguir uma namorada. Ele escreveu que se considerava um perdido que nunca aprendeu a dirigir, e reclamou de seu trabalho braçal como exterminador que ganhava pouco dinheiro. O diário tinha 168 referências ao sentimento de fracasso de Ricardo, 34 referências de suicídio e 14 referências de assassinato. Ele fez 408 referências a Beijock e 52 referências a outras celebridades. Em um determinado momento, ele chegou a enviar uma das suas pinturas para Beijock e contava os segundos para que tivesse uma resposta. Mas com o tempo passando, ele não teve essa resposta e ele foi ficando cada vez mais deprimido. Próximo do seu aniversário de 21 anos, ele estava ficando cada vez mais isolado e com isso causando até mesmo preocupação nos seus familiares, ao ponto deles convidarem Ricardo a voltar a morar com eles, mas ele nunca aceitou. Em contrapartida, ele fingia que estava bem e começou a visitar os familiares para que eles não enchessem o seu saco, porque ele imaginava que se ele continuasse sumindo sem dar notícia, a sua família não o deixaria em paz. Porém, familiares e amigos sabiam que ele era grande fã de Beijock, e eles começaram a se preocupar dele fazer mal a alguém, ou até mesmo a si mesmo, e começaram a aconselhá-lo para ele poder procurar ajuda mental. Então, mais uma vez, com o intuito de se livrar dessa encheção de sacos de amigos e familiares, ele compareceu numa consulta psiquiátrica. E lá ele simplesmente fingiu que era uma pessoa normal. Em nenhum momento durante essa consulta, ele citou a sua obsessão por Beijock, ou muito menos a sua vontade suicida. Porém, o seu declínio total foi quando ele leu em um artigo de uma revista que Beijock estava namorando. O namorado de Beijock era um músico inglês que era DJ chamado Gojay. E essa notícia deixou Ricardo extremamente furioso e com muita raiva. Ele não se conformava que Beijock estivesse namorando com esse homem. Então, a partir daí, ele começou a bolar um plano que ele chamaria a atenção de Beijock e ela o notaria de uma forma ou de outra. Ele bolou um plano que ela teria que lembrar dele pelo resto da vida. Ricardo era racista e tinha muitos problemas de homens negros namorando mulheres brancas. E esse era o caso de Beijock com seu atual namorado. Então ele não se conformou e isso também foi um grande agravante para a cabeça doente dele. Pois para ele Beijock era um anjo inocente e seu atual namorado era uma espécie de vagabundo, malandro. Por mais que ele estivesse com muita raiva do DJ, o foco dele não era machucar o DJ. E sim, ele estava muito enfurecido com Beijock, porque na cabeça perturbada dele, ele percebeu que ela não era aquele anjo inocente, e sim uma pessoa normal que se relacionava, bebia, errava, enfim, ela era um ser humano. Com isso, o tempo ia passando e ele continuava a esperar a resposta dela, da arte que ele havia enviado. Então, continuando sem resposta, ele decidiu que ele iria fazer algo para marcar para sempre a vida dela e após iria tirar sua vida. Em 14 de janeiro de 1996,
Bem próximo do seu aniversário de 21 anos, ele comprou uma câmera cinematográfica para iniciar um diário com vídeos. Meu nome é Ricardo Lopes, hoje é dia 14 de janeiro de 1996, é o meu aniversário de 21 anos, e eu começarei a documentar a minha vida, minha arte e os meus planos. Vocês querem ver algo engraçado? Eu vou mostrar quem eu sou. Eu sou um monstro. Foi assim que Ricardo Lopes iniciou a gravação da sua primeira fita. Durante quase 8 meses ele gravou monólogos, no qual ele mostrava os seus sentimentos mais íntimos. Ele também mostrava suas frustrações, insatisfação com seu corpo e, claro, a sua obsessão por beijock. Enquanto isso, a sua coleção de fotos ia só aumentando e ele até mesmo passou a fazer uma escultura da cantora. Ricardo dizia que muitos eram apegados a algo para viver. Alguns a religiões, deuses, outras pessoas a sexo e aparência. Mas para Ricardo, a sua grande satisfação de vida era adorar beijock. Em outro vídeo, ele chegou a comentar sobre o relacionamento de beijock, no qual ele dizia: "Olhe para este lindo rosto, esta coisa delicada, inocente e infantil. Ela está transando com um negro. Vocês conseguem acreditar nisso? Isso é inaceitável." Em outro vídeo polêmico, ele continua falando o quanto ele se detesta. "Antes de tudo, sou um exterminador. Isso é um ponto de referência. Eu sou um exterminador, um homem inseto. Como muitas pessoas se referem a mim, um homem barata. A maioria das pessoas neste mundo são baratas. Eu sou uma delas. Se você olhar ao redor, perceberá que eu sou um pedaço de merda. Sou sujo, medíocre, gordo, nojento. E quando vejo uma mulher branca com um homem negro, isso é completamente inaceitável. O melhor alvo seria show de rap. Esse tipo de gente eu adoraria exterminar. Eu sou um pedaço de merda e essa é a razão pelo qual eu não consigo arrumar uma namorada. Eu sou uma barata, com a maioria das pessoas. E negros são os dejetos das baratas, no meu ponto de vista. Isso é ignorância em sua forma mais pura. Mas é como eu me sinto. Exatamente como me sinto." A ideia inicial dele para poder atingir beijock era criar um dispositivo com várias agulhas infectadas de HIV. Então ele mandaria para a casa de beijock e no momento que ela abrisse, essas agulhas explodiriam em cima dela e de imediato ela seria infectada. Mas logo ele achou que essa ideia daria bastante trabalho e ele desistiu e bolou uma coisa mais fácil. O seu próximo projeto, que ele batizou de bomba de ácido, ficaria escondido dentro de um livro oco e na hora que ela abrisse, explodiria bem no rosto dela, a deformando imediatamente. O intuito dele era que ela ficasse tão deformada ao ponto que todas as vezes que ela se olhasse no espelho, lembrasse dele. Então ele pensou em tudo, ele não tinha histórico criminal e ele trabalhava em eliminação de pragas. Então para ele conseguir esse ácido seria uma coisa bastante fácil. Enquanto ele ia bolando seu plano e executando ele gravava cada vez mais a sua loucura e o seu declínio, ao ponto de pedir demissão para poder se concentrar ainda mais na sua missão de bomba de ácido. De 14 de janeiro até 12 de setembro de 1996, Ricardo filmou-se no seu apartamento minúsculo e muitas vezes completamente nu. Ele também se filmava falando de beijock e o quanto ele estava chateado com o relacionamento dela e que ele iria puni-la. Ele chegou a comprar livros sobre crimes reais e por muitas vezes ele demonstrava em pedaços de carne como ficaria o rosto de beijock quando fosse atingido pelo ácido. Então, em determinado dia, o seu plano já estava completamente feito. A bomba de ácido já estava concluída. Então ele comprou uma arma e foi até os correios. A bomba de ácido estava em uma caixa muito bem embrulhada com um desenho que ele fez para parecer que era de uma gravadora. E antes dele sair, ele apontou a arma para a câmera e disse que a levaria caso alguém descobrisse o que ele estava fazendo. Então, quando ele voltou dos correios, ele voltou a ligar a câmera e começou a traçar os seus planos para o suicídio. Com a gravação em andamento, Ricardo estava nu, completamente fora de si, estava raspando a cabeça e pintou a cabeça com tinta vermelha. E nos seus últimos momentos, ele colocou uma placa bem atrás dele com a frase "O melhor de mim". O intuito dele era que no momento que ele fosse atingido pela arma, ele caísse bem em cima dessa placa ou o seu sangue, seus restos mortais, fossem em direção a essa placa. Enquanto ele concretizava o seu plano de suicídio, ele também colocou uma música de beijock ao fundo, que era I Remember You. Em um momento do vídeo, ele diz a seguinte coisa: "Ok, estou pronto, mas o síndico está lá embaixo. Isso é um problema. Bem,
Agora eu gostaria de dizer minhas últimas palavras. Que se o mundo e que se a Beijoque, ela e seu parceiro negro. As chances de eu ser totalmente bem-sucedido, como eu disse antes, eu não vou contar isso. Durante essas frases perturbadas e desconexas que ele falava, ele também escreveu com tinta preta na parede que essas fitas eram a documentação de um crime terrorista e que elas seriam para o FBI. Nos seus últimos momentos, antes de puxar o gatilho, ele chegou a admitir que estava bastante nervoso. E disse para a câmera: essa morte é para você, Beijoque. Não com licença. Para você ver. Em alguma compensação pela dor que eu causei a você. Ou talvez causará. Tudo mais na minha vida que eu fantasiei, eu consegui. Esta é a última música. Depois disso, estou morto. Ele então respira fundo algumas vezes e depois disso ele diz: isto é para você. Quando a música encerrou, ele atirou com um revólver calibre 38 contra a sua boca. E não, os seus restos mortais não se espalharam pela placa que ele planejou, e sim por todo o apartamento. Demoraram exatamente 4 dias para que seu corpo pudesse ser encontrado por um funcionário que sentiu um odor muito forte vindo do seu apartamento. Rapidamente, o funcionário liga para a polícia, que ao chegarem lá se deparam com uma cena horrível. O corpo dele estava completamente já em decomposição devido ao calor. Tinha várias fotos de Beijoque pelo apartamento, as fitas e as frases escritas para o FBI. Foram recolhidas 18 horas de fita e muitas delas estão espalhadas aqui pelo YouTube. Além disso, eles também levaram o diário de Ricardo. Felizmente, graças a essas fitas, eles conseguiram interceptar a tempo a encomenda que ele teria enviado para Beijoque. A casa de Beijoque ficava em Londres e o pacote já estava na agência do sul de Londres. Então foi por pouco, realmente, que ela não recebeu esse pacote. Logo depois que o pacote foi encontrado, Beijoque saiu de casa completamente abalada. Eu faço música, mas em outros termos, você sabe, as pessoas não deveriam me interpretar muito. Literalmente, é se envolver na minha vida pessoal. Eu faço música para as pessoas, sabe? Disse ela a repórteres. A bomba não atingiu Beijoque, mas o plano dele não foi um fracasso completo, pois agora Beijoque sabe o seu nome. Naturalmente, durante esse episódio, a vida de Beijoque virou de ponta cabeça, mas ela se esforçou muito e ainda enviou coroa de flores para a família de Ricardo. E com tudo isso, ela deixou Londres e foi para a Espanha e passou um tempo lá com a sua família, onde ela gravou um novo álbum. E ela disse também que ficou bastante chateada, porque era a morte de alguém e ela não poderia dizer que aquilo não teria atingido fatalmente. E que ela sim passou várias semanas sem dormir, porque ela também pensou que aquilo poderia atingir o seu filho. No ano 2000, o cineasta Sami Seth fez um documentário, uma compilação de toda a história de Ricardo Lopes, no qual foi lançado no final do ano de 2016. Sinceramente, eu não sei o que foi que aconteceu com a cabeça desse rapaz para ele chegar ao ponto de ficar tão louco assim por alguém e fazer tantas coisas bizarras. É uma história extremamente bizarra, muito louca mesmo. Muito obrigada a quem ficou até o final. Me sigam nas redes sociais, eu sempre aviso por lá quando tem novidade. Acompanhe a aba de comunidade. Comentem aqui embaixo para saber o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Tchau!